Dia, estamos iniciando agora a nossa programação da Escola Bíblica Dominical aqui no canal da Igreja Bíblica de Nova Pavuna. Vamos iniciar com a leitura oficial, certo? Você que está nos acompanhando esta manhã, seja bem-vindo, que Deus esteja abençoando a vida de todos que estão assistindo essa programação também, que Deus possa fazer a sua vontade em nossas vidas durante esse dia. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 25. Jeremias 25, nós vamos ler do versículo 1 até o verso 14, certo? Jeremias 25, do 1 até o 14. Amém? Eu vou ler aqui, você acompanha aí na sua casa. Diz assim a palavra do nosso Deus. 70 anos de cativeiro. Palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no ano 4º de Jeconias, filho de Josias, rei de Judá, ano que era o primeiro de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a qual anunciou Jeremias, o profeta, a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: durante 23 anos, desde o 13º de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, tem vindo a mim a palavra do Senhor, e, começando de madrugada, eu vou-la tenho anunciado, mas vós não escutastes. Também, começando de madrugada, vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, mas vós não os escutastes, nem inclinastes os ouvidos para ouvir. Quando diziam: convertei-vos agora cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu e a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Não andeis após outros deuses para os servirdes e para os adorardes, nem me provoqueis a ira com as obras de vossas mãos. Não vos farei mal algum. Todavia, não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas me provocastes a ira com as obras das vossas mãos para vosso próprio mal. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que não escutastes as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores e contra todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente, e os porei por objeto de espanto e de assobio e de ruínas perpétuas. Farei cessar entre eles a voz de folguedo e a de alegria, e a voz do noivo e a da noiva, e o som dos móis e a luz do candeeiro. Toda esta terra virá a ser deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que, quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a desta nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. Farei que se cumpram sobre aquela terra todas as minhas ameaças que proferi contra ela. Tudo quanto está escrito neste livro, que profetizou Jeremias contra todas as nações, porque também eles serão escravos de muitas nações e de grandes reis. Assim lhes retribuirei segundo os seus feitos e segundo as obras das suas mãos. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra, né, meus irmãos, em nossos corações, que possamos estar sempre meditando naquilo que lemos, né, para que possamos tirar aplicações para as nossas vidas. Que Deus possa estar também nos concedendo a graça de poder entender a sua vontade e poder praticar também. Vamos orar agora e depois nós teremos um tempo de louvores com o pastor Tiago. Oremos.
Santo Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por mais este dia onde as Tuas misericórdias se renovaram em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela vida da Tua igreja, ó Deus, que se reúne para estudar a Tua palavra, para Te adorar, Senhor, e também para ouvir a Tua voz, que possamos estar crescendo, sendo edificados espiritualmente, e assim, ó Deus, possamos estar vivendo para fazer a Tua vontade. Que o Senhor esteja edificando a igreja esta manhã com mais um ensino da Tua palavra. Fica conosco e nos abençoa durante todo esse tempo. Nós também queremos Te agradecer, Senhor, pelas boas notícias que temos de irmãos que estavam enfermos e estão se recuperando. Também, ó Pai, que o Senhor possa estar abençoando da mesma forma ainda outros que estão se tratando de enfermidade, Senhor, que o Senhor possa também estar suprindo as necessidades de cada um. Faz a Tua vontade em nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, amados irmãos. Bem-vindos a mais uma Escola Dominical, nessa manhã maravilhosa. Gostaria de convidar os irmãos a cantar esse hino número 1 do cantor cristão Antífona. A Ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai, supremo benfeitor, nós, os Teus servos, vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. A Ti, Deus Filho, Salvador Jesus, da graça fonte, da verdade a luz, por Teu amor medito pela cruz. Aleluia, aleluia. A Ti, ó Deus, real Consolador, divino fogo santificador, que nos anima e nos acende o amor. Aleluia, aleluia. A Ti, Deus Trino, poderoso Deus, que estás presente sempre junto aos Teus, a ministrar as bênçãos lá dos céus. Aleluia, aleluia. Vamos cantar o nosso Deus que é santo com este hino a Deus Santo, número 4 do cantor cristão. Santo, 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 és Tu, Senhor. Louvem-Te nos altos céus e na terra os filhos Teus, ó Deus de amor. Santo, 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 és Tu, Senhor. Louvem-Te nos altos céus e na terra os filhos Teus, ó Deus de amor. Vamos cantar o hino Presença Divina, número 5. O nosso Deus está presente na nossa vida, mesmo nos momentos mais difíceis. A Bíblia fala que Deus é como um pastor que abandona, deixa de lado
e deixa 99 ovelhas no perigo, para que ele possa procurar aquela ovelha que está perdida, e nós possamos sentir a presença divina na nossa vida, mesmo quando nos sentimos sozinhos como aquela ovelha perdida. Onipotente Rei, aqui presente ser no teu poder, em teu excelso amor, inspira-nos louvor. Queremos te, Senhor, engrandecer. Ó poderoso Deus, nos ouve lá dos céus a petição, vem nos abençoar e vem fazer brotar o que se semeia no coração. Vem tu, Consolador, ser testificador da redenção. No templo vem entrar, a obra completar, das manchas vem limpar o coração. Ó grande Trino Deus, sim te adoramos nós, e só a ti santificar-nos-ás, ao céu nos levarás, a glória nos darás contigo aí. Vamos encerrar esse momento de louvor cantando as grandes maravilhas que Deus tem feito nas nossas vidas. Número 7 do cantor cristão, Maravilhas Divina. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor hoje vinde louvai. No céu, na terra, e maravilha, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a glória de Deus, falando com muito prazer, quer nas tristezas, nos grandes perigos, Ele o salvou por seu grande poder. No céu, na terra, e maravilha, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos, que as orações Ele nos atendeu, seu braço forte que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilha, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, as maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para sempre, Ele será nosso eterno poder.
nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos nas maravilhas é sempre a maior. Amém. Bom dia a todos. Que Deus possa ficar com todos aqueles que estão assistindo durante esse domingo. Que o Senhor possa conceder a paz. Fique agora com um momento de meditação da Palavra de Deus. Muito bem, vamos agora passar para o nosso tempo de mensagem da Palavra do Senhor, depois desse tempo de louvores tão bom, não foi? E que Deus possa estar preparando os nossos corações e mentes para entender também aquilo que vamos ler e estudar essa manhã, certo? Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 18. Evangelho de Mateus, capítulo 18. Nós vamos ler apenas 5 versículos, versículo 10 ao versículo 14. Evangelho de Mateus 18, versículo 10 ao 14, a parábola da ovelha perdida, certo? Amém? Conseguiu encontrar? Então, eu vou ler aqui, você presta atenção aí na sua Bíblia. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só desses pequeninos. Amém. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Querido Deus, obrigado, Senhor, por nos permitir mais uma vez ler a Tua Palavra. E agora, Pai, pedimos a Tua orientação durante essa mensagem, que o Senhor possa estar usando Teu servo, e assim, Senhor, Teu nome seja glorificado, a Tua vontade, ó Deus, seja entendida, e também que nós possamos estar praticando e fazendo tudo conforme a Tua vontade. Faz a Tua vontade em nossas vidas, Senhor, nos livra de todo mal, e assim, ó Pai, faz a Tua igreja viver debaixo da Tua vontade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, como nós vimos aqui no capítulo 18, a parábola da ovelha perdida. Não sei se você sabe, meu irmão, que essa parábola ela contada aqui em Mateus 18, mas lá em Lucas capítulo 15 nós vamos ver também esse texto aqui, certo? Jesus contando a parábola da ovelha perdida. Agora eu queria chamar a atenção, antes de nós estudarmos um pouco esse texto aqui nessa manhã, que são dois contextos diferentes, certo? Aqui em Mateus, o contexto aqui, se você começar a ler o versículo 1 do capítulo 18 de Mateus, você vai perceber que os discípulos começam a interrogar Jesus com uma pergunta a respeito do reino, né? Do reino dos céus. E eles querem saber, né, quem seria o maior quando esse reino viesse, né? Quando esse reino viesse, que Jesus já tinha prometido anteriormente. Então, eles fazem essa pergunta a Jesus, e aí Jesus, para mais uma vez aquela sua tão maravilhosa didática de fazer comparações, né? Ele pega uma criança e coloca lá no meio e explica, né, para os seus discípulos que se alguém não se convertesse a ser como aquela criança, não seria digno de entrar no reino dos céus. E quanto mais ser o maior, né? E aí ele continua dizendo que todo aquele que almeja ser um cidadão do reino dos céus
deve se humilhar como aquela criança. E aí então ele começa a falar sobre esse contexto, né? Sobre o reino e sobre as características de alguém que queira entrar no reino dos céus. E ele usa a figura de uma criança para exemplificar, para ser bem entendido pelos seus discípulos. E aí mais para frente ele entra nessa parábola da ovelha perdida, e aqui ele usa a figura dos pequeninos, né, no caso das crianças, para mostrar aquele grupo de pessoas, né, que devem habitar o reino dos céus. Ele então passa a falar sobre a parábola da ovelha perdida, usando como o contexto aqui o reino e aquele que chega ao reino. Que alegria é para aquele que chega ao reino, né? O que se extravia e volta. O contexto lá de Lucas 15, ele é um pouco diferente, certo? Lá em Lucas 15 você vai ver que existem uma outra plateia lá, certo? Jesus está chegando lá em um certo local e eles acabam tendo uma comunhão ali com publicanos e pecadores. Diz lá o texto, se eu não estou enganado é o versículo 2. Diz lá o texto que ele estava entre publicanos, que eram os cobradores de impostos, né? E pecadores, eu acredito que pecadores em geral, que diz lá o texto. E aí você vê que os publicanos também não eram bem vistos, né, pela sociedade da época, pela a prática desonesta muitas vezes que exerciam, corrupta, né? E aí, qual é o outro público que chega na ocasião lá? Fariseus e escribas. Então, você vai ver lá que eles um público que se intitula, né, bom demais, né? São autoconfiantes em si mesmo. E aí eles chegam a interrogar, né? Aliás, falar entre eles mesmos, né? Este come com pecadores, né? Então, algo como se eles quisessem assim, vamos dizer, desacreditar, né, o ministério de Jesus, ou em outras palavras, que eles quisessem desqualificar Jesus como aquilo que ele estava dizendo que era, o Filho de Deus, né? E aí eles queriam, de uma certa forma, acusar Jesus por estar em comunhão com pecadores, né? Mas aí o que é que Jesus faz? Jesus pega e conta a parábola da ovelha perdida para eles. E nessa parábola da ovelha perdida, lá em Lucas, capítulo 15, nós vamos ver lá que Jesus compara, no caso aí ele faz a comparação do pecador, né? O pecador que se arrepende e volta, né? A ovelha é comparada ao pecador que se arrepende e volta para, que é achado, né? No caso, a ovelha que é achada, e aí grande alegria vai ter nos céus. Se você for lá em Lucas 15, inclusive, no versículo 7 vai dizer: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, Jesus está dizendo que eles são justos, que se auto-intitulam que são justos, que não necessitam de arrependimento. E Jesus usa a figura do pecador, da ovelha, né, para mostrar que maior alegria vai ter por aquele pecador que se arrepende do que pelos 99 justos que acham que não precisam de arrependimento. Então você percebeu aqui que é um pouco diferente, né? Apesar de ser a mesma parábola, está nesses dois evangelhos, o contexto aqui é um pouco diferente. Lá em Mateus reino, criança, ovelha, e aqui pecador que se arrepende, né? E Jesus colocando a grande alegria que tem nos céus por esse pecador que se arrepende. Eu não sei se você percebeu lá em Mateus 18 que essa questão do reino nos remete
a pensar que aqui ele está falando de pessoas que já aceitaram a Jesus como seu Salvador. Ou seja, ele já está falando do seu rebanho. Então, diferente lá de Lucas, que fala de alguém que chega ao rebanho por se arrepender, aqui é de alguém que está no rebanho e se extravia. Você percebeu aí que aqui nesse contexto de Mateus, ele está falando da igreja. Então é por isso que o tema da mensagem hoje é características das ovelhas do Mestre. Ou seja, ovelhas que já fazem parte desse rebanho que hoje é a igreja do Senhor Jesus Cristo, certo? Lá é alguém que está fora da igreja e que se arrepende e passa a ser integrante da igreja. Aqui é alguém que está na igreja e um dos pequeninos, né? Como Jesus fala, que inclusive ele fala aí lá no versículo 11, né? Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido, certo? E uma das primeiras características que eu queria falar, meus irmãos, realmente sobre as ovelhas do Mestre, é justamente isso, que já são ovelhas do Mestre. Então a primeira característica é ser salva, é ter a oportunidade de pertencer ao povo de Deus. Então observe aqui, como ele fala em rebanhos daquele homem, interessante, não sei se você observou nos dois textos, que em Mateus ele fala que as 99 ficaram no monte, já em Lucas fala que as 99 ficaram no deserto. Depois você confira aí, certo? Mas perceba como realmente eu acredito que seja para dar esse destaque. Aqui eu estou falando da igreja, lá eu estou falando do pecador que vem para a igreja. Então, a primeira característica é essa, é ser um salvo em Jesus Cristo, ser um salvo redimido de seus pecados, que aceitou o sacrifício, o grande amor que Cristo demonstrou por mim e por você. Então a primeira característica realmente é ser salvo. E aí? É interessante que teve um pensador que disse que grandes templos, igrejas, grandes edifícios estão cheios de pessoas vazias. Ou seja, ele com essas palavras quis dizer que tem pessoas enganadas dentro das igrejas achando que realmente são salvas. Ou seja, são religiosos, mas ainda não entregaram a sua vida a Jesus Cristo. Ainda não fizeram uma decisão por realmente reconhecer que é um pecador e que precisa urgentemente aceitar a Jesus como seu Salvador. Será que você tem percebido pessoas assim ao seu redor? De repente é algo que nós possamos estar orando ao Senhor, né? Para que pessoas realmente se convertam de verdade. Porque infelizmente pode acontecer isso. É bíblico, né? É por isso que Jesus ele conta a parábola do joio e do trigo, né? Então, a primeira característica desse rebanho do Mestre é porque são ovelhas salvas. São ovelhas que fizeram uma decisão por Jesus Cristo. Perceba aí, nós podemos estar enquadrados nessas daqui, né? As ovelhas salvas, as ovelhas que fizeram uma decisão por Jesus. E aí, falando em salvação, falando em ser uma ovelha que já está nesse rebanho, nesse aprisco, né? A gente não pode deixar de falar para você que está acompanhando a mensagem essa manhã e você ainda não teve essa oportunidade de aceitar a Jesus como seu Salvador. Saiba que o homem ele tem uma condição, a Bíblia nos ensina, né? Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. O homem ele precisa de Deus. Essa é a condição. Deus criou o homem, mas o homem escolheu desobedecer a Deus. E daí em diante, toda a raça humana, independente de qual época, independente de qual nação, nasce já com o pecado. E aí, a palavra de condição do homem é essa, mas também existe a palavra de esperança, que é que Jesus morreu por mim e por você. Como eu já tinha falado em uma outra mensagem aqui, né? João 3,16, Romanos 5:8, você pode ver
realmente essa maravilhosa promessa que o nosso Mestre faz para mim e para você. Todo aquele que crê em Jesus como seu Salvador será salvo. Cristo fala para Nicodemos que é necessário nascer de novo. E esse nascer de novo, se tornar uma nova criatura, é uma mudança radical nos nossos pensamentos e procedimentos. Ou seja, nós não vamos viver mais para o eu, para satisfazer o nosso ego, mas nós vamos viver para Cristo, para satisfazer a vontade de Deus. E devemos nos alegrar com isso, porque como é maravilhoso fazer a vontade de Deus, né, meus irmãos? Em outra mensagem também que eu trouxe aqui, eu falei sobre isso. Como é gratificante e regozijante entender e realizar a palavra de Deus em nossas vidas, né? E aí eu queria fazer uma pergunta a você. Você já nasceu de novo? Saiba que ainda dá tempo. Você pode tomar essa decisão por Cristo, certo? Você pode, em oração, confessar os seus pecados e pedir perdão por eles e reconhecer e receber Jesus como seu Salvador e assim passar a viver para Cristo, certo? Essa é a primeira característica do rebanho do Mestre. A segunda característica, você vai ver logo aqui no versículo 10, que é a valorização que nós devemos ter por esse rebanho. Da mesma forma que Cristo falou para os seus discípulos, né, que eles não deveriam desprezar os pequeninos, o seu povo, nós devemos aprender isso também, meus irmãos. Versículo 10 diz: Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de Deus, a face de meu Pai Celeste. Então, uma segunda característica é que esse rebanho ele deve ser valorizado. Valorizado por quê? Porque foi pago um alto preço por cada vida. Por cada vida que faz parte desse rebanho, foi pago o preço do sangue de Jesus Cristo. O único sangue que habitou nessa terra sem pecados. E aí, muitas vezes nós não valorizamos isso, né? Nós vemos aqui nos tempos atuais que a tecnologia, né, a internet, ela facilita muito a comunicação, né? Os contatos, né? E mesmo assim, apesar de tudo isso, de termos possibilidade de fazer um evento com muitas pessoas, né, utilizando a tecnologia, trazer para próximo pessoas que estão distantes, mesmo assim, muitas pessoas hoje se sentem solitárias e desvalorizadas, né? Se sentem pessoas que não vê sentido na vida. E nós não devemos observar que muitas vezes tem pessoas assim, aliás, nós devemos observar que muitas vezes tem pessoas assim próximos de nós. Às vezes até dentro das igrejas. Como eu falei antes, aquele comentário, né, de um certo pensador, que existem igrejas cheias de pessoas vazias. Ou seja, talvez pessoas estão indo para as igrejas como uma forma mecânica, como chegar num local que acredita, ali tem a presença de Deus, e quando sai, Deus ficou lá. Mas não é para ser assim. Jesus também falou para a mulher samaritana o quê? Que os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. E ele falou também para aquela mulher que haveria o tempo em que não haveria templo ou local para se adorar a Deus. Por quê? Porque os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Ou seja, nós somos a morada do Espírito Santo, que é Deus também. Então, muitas vezes tem pessoas que estão faltando o Espírito Santo em seus corações. Ainda não entregaram as suas vidas totalmente a Jesus Cristo e vivem vazia espiritualmente falando.
E aí ele fala, né? Não desprezeis a qualquer um destes pequeninos. Meus irmãos, falando de um rebanho, falando de igreja, né? Como tem sido a sua valorização entre os irmãos, né? Entre esse rebanho, entre esse povo pelo qual Jesus morreu e foi crucificado, mas ressuscitou e hoje está vivo à destra do nosso Deus, lá nos céus. Como nós temos exercido o nosso amor fraternal, amor de uns pelos outros, acima de tudo. Lá, abra sua Bíblia lá, 1 Pedro capítulo 4, versículo 8. Pedro diz o seguinte: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor encobre multidão de pecados. Acima de tudo, o amor. A valorização, meus irmãos. Nós temos que ter isso em nossos corações, em nossas mentes. Como é precioso, irmão, estar junto a ti. Nós cantamos, né? Pois é, será que fica só na música? Deve ser assim também. O nosso acordar, o nosso dormir, pensando em nossos irmãos, né? Orando por eles, sentindo a dor que eles sentem e a alegria que eles também sentem, né? Se alegram. Então, meus irmãos, isso é a comunidade cristã. Isso é a valorização desses pequeninos, como Jesus ensina para os seus discípulos. Não desprezeis qualquer um desses, né? Porque eles têm um grande valor para Deus. E você, que está acompanhando essa mensagem esta manhã, se você ainda não teve a oportunidade de aceitar a Jesus como seu Salvador, saiba que você está perdendo essa oportunidade de ser valorizada, porque Cristo pagou o preço dos meus pecados e do seu, e com algo que não tem valor, o seu próprio sangue, sem pecado nenhum. Então, a valorização, certo? Devemos honrar a todos, né, na igreja, expressando ardentemente esse amor, né, e esse cuidado de uns com os outros, né? Não deve ter acepção, devemos tratar todos iguais. E essa é uma característica, mais uma característica desse rebanho do mestre, dessa igreja, né? A segunda característica seria a reconciliação. Nos versículos 12 e 13, você vai ver aí Jesus falando: que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? Ele faz essa pergunta aos seus discípulos. É interessante que lá em Lucas, ele faz a pergunta aos fariseus e escribas. E ele responde e continua no versículo 13. E se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Existe a possibilidade de desvio. Saiba disso. Existe a possibilidade sim de desvio. Mas um pensador disse o seguinte: a igreja é o único exército no mundo que tem a reputação de deixar para trás os seus feridos. O que ele quer dizer com isso? Muitas vezes nós não estamos indo buscar aqueles que se desviaram, aqueles que deixaram o aprisco, né? Que o campo verdejante do mundo atraiu, seduziu. E nós devemos buscar realmente fazer essa busca daquela que se extravia, né? Ele diz também o seguinte, o autor que eu estou utilizando aqui: começar bem na fé não é o mesmo que continuar bem na fé. Então, reconciliar é algo que deve ser do cristão. Pastor, quando é que eu sinto que eu devo me reconciliar? Aí é com você e Deus. Se você, às vezes a pessoa pensa que eu me extraviei, eu deixei de ir para a igreja, para os compromissos das programações, não assisto mais, não leio mais a Bíblia. Gente,
Às vezes a pessoa está dentro da igreja, só que está desviada, só que está extraviada. Por quê? Porque não está vivendo como o nosso Deus quer. Está vivendo para o ego, satisfazer o ego. Está vivendo talvez até uma encenação. Está passando por muitas dificuldades, mas não assume que é por conta daquilo que está plantando e está colhendo. Então, muitas vezes, esse desvio é dentro do nosso coração. Nós precisamos voltar o nosso coração. Não saímos do local lá, do ambiente da igreja, mas nos encontramos com o coração longe, um coração distante de Deus. E aí, essa característica aqui do rebanho do Senhor é realmente não estar vivendo para adorar a Deus em espírito e em verdade. Louva com a boca, fala de Deus com a sua boca, mas o coração está longe, como o próprio Senhor Jesus Cristo já falou, né? Esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está distante de mim. E aí, meus irmãos, como é que o cristão, você e eu, como é que nós podemos encarar essa situação da reconciliação? Precisamos fazer uma autoanálise. Eu não posso analisar o outro, eu tenho que analisar eu mesmo. E você também, você não pode me analisar, você tem que analisar você. Olhe para dentro do seu coração. Veja as atitudes que você estava tendo nos últimos tempos. Qual era a minha fidelidade com Deus? Qual era o meu compromisso, a minha perseverança diante de tudo que estamos vivendo? Será que eu tenho demonstrado que eu tenho fé no Senhor? Então, é algo para nós pensarmos. Como estamos vivendo realmente uma adoração em espírito e em verdade? Que esforço temos feito para que nenhum irmão se desvie do nosso meio? Interessante que nós, como igreja, primeiro, naquele outro ponto, nós falamos da valorização, né? Do amor mútuo, do amor uns pelos outros. Qual é o meu esforço? Se já que eu estou me esforçando para realmente perseverar nas doutrinas e na vontade do nosso Deus, mas qual é o meu esforço para com o meu irmão que faz parte do corpo de Cristo? Qual é o esforço para a congregação dos santos? É algo para nós pensarmos, porque às vezes quando não pensamos no outro, às vezes estamos sendo egoístas também, certo? Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1, Colossenses. Colossenses, capítulo 1. Paulo, ele vai, Colossenses 1, 28 e 29, diz o seguinte: o qual Paulo vai demonstrar o esforço que ele fazia pelos irmãos, o esforço que ele fazia pela igreja de Cristo, né? O qual nós anunciamos, advertindo a todo o homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Versículo 29. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficazmente em mim. Afadigando, esforçando para apresentar os homens perfeitos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nos esforçar, meus irmãos, para a espiritualidade do outro. Nos esforçar para buscar realmente que o outro possa estar crescendo, possa estar sendo edificado, possa estar aproveitando as bênçãos espirituais que a igreja oferece para mim e para você, né? A palavra do Senhor, ela é rica, ela transforma, ela muda as pessoas, ela tem essa maravilhosa característica, esse poder de fazer um pecador reconhecer
os seus pecados. Isso já é o primeiro passo, a humilhação do reconhecimento do erro. Você observa como está vivendo e daí você sabe muito bem o que deve confessar a Deus. E assim, o que é que diz lá 1 João 1,9? Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então começa por aí, a humilhação de reconhecer o erro. Porque enquanto estamos sustentando que não estamos errando, isso nos remete a um orgulho. E somos orgulhosos, não queremos reconhecer que precisamos mudar em algum ponto ou muitos pontos do nosso viver cristão. Certo, irmãos? Então, a reconciliação é uma característica do rebanho do Mestre. Certo? Buscar a reconciliação, buscar voltar aos caminhos do Senhor. Tiago 5, mais um texto, Tiago, capítulo 5, versículo 19, diz o seguinte, Tiago 5,19, perdão. Isso, Tiago 5,19. Meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, versículo 20, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e encobrirá a multidão de pecados. Olha só, um desafio para mim e para você, né? Ajudar a quem precisa, no sentido espiritual, ajudar a irmãos nossos a poder estar voltando para a verdade. E às vezes é muito simples, viu, irmão? É só ter coragem de você poder confrontar, de você chegar para a pessoa, ora, e depois você vai lá e fala, meu irmão, eu gostaria de expressar o meu amor, né, a você em Cristo, mostrando algo que você precisa aperfeiçoar no seu proceder. E aí a gente coloca a palavra, não as nossas palavras, mas a palavra de Deus, né? Então, a última característica que eu queria trazer para nós esta manhã, a preservação. O rebanho do Mestre, ele tem que ser preservado, certo? A vontade do Pai é esta, é que Deus não quer que nenhum dos irmãos se desvie, mas que tenha uma vida de santificação. Todos devemos estar procurando compreender a vontade do Senhor, pois ela é sempre boa, perfeita e agradável, né? Conforme a palavra do nosso Deus. Então, a preservação. Essa preservação é no sentido, meus irmãos, de estarmos realmente aos pés do Senhor, certo? Perseverando apesar das dificuldades, das tribulações, mas nós vamos estar buscando fazer a vontade do nosso Deus, buscando viver uma vida de santidade, buscando amar o próximo. E o próximo, às vezes, está bem próximo mesmo de nós, dentro do nosso lar, né? Será que como é que está o convívio, irmãos, pais e filhos, não é isso? Como está esse relacionamento? Às vezes com os nossos parentes que não têm ainda Cristo como seu Salvador, qual é a minha atitude de orar por ele, de apresentar a pessoa de Jesus em amor, não apontando o erro na face dele, mas colocando a solução que é Jesus Cristo, né? Nós podemos apresentar a condição em geral do homem. Muitas vezes nós queremos apontar apenas o erro da pessoa. Isso, às vezes, atrapalha um pouco, viu, irmãos? Se nós não tivermos sabedoria de como chegar a colocar a condição do homem em geral, certo? Então, é importante isso, meus irmãos, a preservação do corpo de Cristo, a preservação da nossa espiritualidade, como a ovelha, né, que estava lá, e ele fala aqui, comparando o pequenino à ovelha, né, o povo de Deus, não é da vontade do Pai que pereça um só desses pequeninos. Então, Deus tem essa vontade. Efésios 5:17, nós vamos ver nesse texto aqui, Efésios 5:17, Paulo fala algo a respeito disso, né?
Efésios 5,17. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Então, qual é a vontade do nosso Deus? Que nenhum se perca, né? E casando esse texto aqui também com 1 Tessalonicenses, outro texto também que eu gostaria de, já partindo para a conclusão, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, na verdade vamos ler do 1 até o 3, diz assim: Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que como de nós recebestes, quanto à maneira que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do nosso Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Aí depois ele vai dar uma lista de coisas que nós devemos evitar para essa nossa santificação, certo? Então, meus irmãos, eu concluo a mensagem fazendo esse desafio para mim e para você. A preservação do rebanho é a nossa santificação. Veja só, que Jesus ele demonstra para os seus discípulos, eles chegaram perguntando quem era o maior no reino dos céus, né? E Jesus ele passa a dizer, através dessa parábola da ovelha perdida, a importância que tem esse povo com o qual Jesus comprou e resgatou pelo seu sangue para Deus. Então, é muito importante esse rebanho, mas tem algumas características, né? Como nós podemos tirar aqui desse texto, para as nossas aplicações também em nossas vidas, certo? Então, que Deus possa estar abençoando a mim e a você também, para que possamos entender qual é a vontade de Deus para a nossa santificação, preservação, reconciliação e também a valorização, né? Daquele povo pelo qual Jesus entregou a sua vida para depois resgatá-la. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe essa mensagem em nossos corações e possamos estar sendo edificados por elas, né? Por essa mensagem, e viver para a vontade de Deus. Fica aqui o desafio para mim e para você. Depois nós podemos estudar outras parábolas do Senhor Jesus Cristo, tirar ensinamentos e aplicações para as nossas vidas. Vamos orar e depois a gente conclui o nosso tempo de Escola Bíblica Dominical aqui no canal. Oremos. Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, por Tua palavra, que essa manhã vem nos mostrar que Jesus, ensinando a seus discípulos, Senhor, sobre um grande valor que tem aquele que é humilde aos Teus olhos, aquele que entregou a sua vida a Jesus Cristo, como devemos, ó Pai, viver para fazer a Tua vontade. Nos anima, Senhor, durante esse tempo que vivemos. A nossa geração tem passado por coisas que realmente abalam as nossas vidas, mas nós estamos confiantes em Tuas promessas. E que o Senhor possa, ó Pai, estar segurando em nossa mão enquanto passamos por todas essas tribulações. Muito obrigado pelas vitórias que o Senhor tem nos dado até aqui. Obrigado também, ó Deus, por nos animar o coração para buscarmos cada vez mais sermos perseverantes e seguirmos em frente, buscando fazer a Tua vontade, Senhor. Abençoa o restante do nosso dia. Esteja abençoando também a programação da noite, que iremos assistir direto lá da congregação de Bicuã, com o pastor de Assis e os irmãos que vão estar transmitindo. Faz a Tua vontade na vida da Tua igreja, Senhor. Nós oramos e agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos, e até a próxima.